Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar, hoje é dia 15, né? A aula do dia 16, como a gente combinou, né? Alguns dias para fazer online, alguns dias presencial, né? Para aproveitar, né? Melhor o nosso tempo aí. Bem, na aula do dia 16, agora na quarta-feira, lembrando que a nossa próxima aula aqui, dia 23, vai ser presencial, né? Dia 30 a gente vai fazer online de novo, porque eu vou ter aquela viagem para Campo Grande, para São Paulo, na questão do doutorado que eu falei para vocês, tá? E aí depois nós já vamos ter a prova, né? A nossa provinha. Primeiro acho que é uma revisão e aí a prova, tá? Bem, a gente falou aula passada um pouquinho sobre as progressões de regime, né? Como elas se dão, né? Nós temos três sistemas aqui, né? O sistema utilizado é o inglês ou progressivo. Falamos da ideia de progressão de regime. A ideia é que o interno, né? O preso, conforme ele vai tendo bom comportamento, ele vai, né? Tendo regalias, vamos dizer assim, durante a sua execução de pena. Desta forma, né? Eu incentivo o preso para que ele continue tendo um bom comportamento. Então ele vai tendo um bom comportamento, vai ganhando regalias, vai tendo um bom comportamento, vai ganhando regalias. Assim mais ou menos que funciona. Então eu vou incentivando ele vai assim progredindo de regime, né? Iniciando lá no regime fechado, depois no semiaberto, no regime aberto. Às vezes ele vai iniciar no semiaberto e vai progredir para o aberto, né? Não tem problema nenhum. Falamos do artigo 112, né? Que nós tivemos uma mudança quanto à questão de progressão de regime, né? Antigamente era 1/6 da pena, tá? Crimes hediondos era 2/5, 3/5, né? Se reincidente ou não. Hoje mudou, né? Hoje, a partir de hoje, nós temos, né, porcentagens de cumprimento de pena, lá do artigo 112. Então, 16%, 20%, 25%. Falei para vocês que algumas provas gostam de cobrar, né? Eu coloco geralmente uma ou duas questões na nossa folha de atividades, né? Tem até uma tabelinha aqui para facilitar, tá? No material de vocês também, mas fugiu. É uma coisa assim, para quem quer concurso e tal, é bom dar uma decorada. Tem jeito que eles gostam de cobrar, né? Mas para advogado, por exemplo, não precisa decorar, né? Você vai ter acesso à lei ali e tal, sem problema nenhum. Mas alguns concursos gostam de cobrar isso. Falamos também das hipóteses de prisão domiciliar, né? Nós temos as hipóteses do Código de Processo Penal, que são as prisões processuais. Falamos da prisão domiciliar na LEP, que aí é a prisão efetivamente de execução penal, quando o sujeito já está cumprindo uma pena, nós chamamos de prisão penal. As prisões processuais são aquelas que o sujeito ainda não tem uma condenação contra si, ele está preso durante o processo, tá? Aqui algumas mais mudanças, questões, né? Existem essas questões também que nós falamos das mulheres, né? Teve uma discussão que a gente até tratou. Às vezes a mulher ia lá e tinha uma boca de fumo em casa, eu dava prisão domiciliar para ela só porque ela tinha um filho pequeno. Algumas situações assim um pouco esdrúxulas, né? Que aí acabavam tendo essas restrições, né? O STF decidiu aqui, ó, em regra, mães de criança, uma exceção, mulher praticada de crime com violência, mulher praticada contra os seus descendentes em situações excepcionalíssimas, né? Então, criou-se a partir dessa decisão do STF, que foi em 2018, né? O 318A, a gente falou isso tudo na aula passada, né? As medidas cautelares podem, enfim, prisão domiciliar provisória, a questão de criança, explicamos tudo isso, né? Deficiência, falamos todas essas questões do homem que às vezes não precisa, né? Aqui, ó, falamos da reincidência, inclusive uma hipótese teve escritório de 3 vezes, a mulher reincidiu 3 vezes, e não é só pelo fato dela ser reincidente, né, que ela vai perder o direito de prisão domiciliar, né? Falamos tudo isso na última aula, dos 3 regimes, sistemas progressivos, etc e tal. Lembrando que agora a gente já vai iniciando, né, uma nova matéria, a gente chegou até a comentar, mas não entramos, né, sobre isso. Para a transmissão do regime fechado e semiaberto, não basta só
atingir a porcentagem. Eu tenho 2 requisitos subjetivos, tá? Bom comportamento carcerário e, além disso, né, o que é esse bom comportamento carcerário? O diretor do presídio vai, né, fazer uma declaração se o cara tem um bom comportamento ou se ele tem um mau comportamento lá dentro, né? E o requisito formal, o MP tem que ser ouvido e também o defensor do apenado. Geralmente é o próprio defensor que pede, então só ouve o MP e aí o juiz decide, tá? Requisitos para a progressão de regime semiaberto para aberto, também a mesma porcentagem, bom comportamento, oitiva prévia do MP e dos requisitos, tá? Ele tem que aceitar o regime aberto, tá? Porque o regime aberto não tem mais um controle do Estado. Ele vai, pela lei, ele vai na casa do albergado, dorme e no outro dia vai embora cedo. Chega à noite, ele volta, chega lá, assiste uma palestra, alguma coisa nesse sentido, né? Toma um banho, dorme. Ele vai para dormir só. Fora isso, ele já está praticamente livre, ele só tem que ali ir dormir. Em alguns lugares, leia-se maioria do país, por não ter casa do albergado, o juiz opta, né, por fazer o cara ir assinar todos os dias no fórum, né, ou fazer o cara usar a tornozeleira eletrônica, que aí ele se recolhe na própria casa dele à noite, porque não tem casa do albergado. Então são várias situações ali que podem acontecer, tá? Ele tem que trabalhar, apresentar os antecedentes, né, alguns requisitos mais específicos para ir para o regime aberto. Na prática, eles fazem uma declaração, o cara assina e vai para o regime aberto, tá? Crimes contra a administração pública é uma questão mais específica, né? Pedido de progressão, requisito objetivo, os crimes hediondos, uma outra, né, tabelinha para facilitar aqui, né? Tem a questão das gestantes também. Só para finalizar, tem uma questão de progressão que é a questão das gestantes. Espera aí que minha câmera parou. Voltamos. A câmera já dá uma travadinha aqui. Bem, uma outra exceção que nós temos na questão de progressão de regime, né, na questão lá das porcentagens, é a questão das mães, né, que tem, no caso da gestante, né, ou da mulher, da mãe que foi responsável por criança ou pessoa com deficiência. Cuidado que essa gestante, essa mãe, ela tem direito à prisão domiciliar. Tem. Além disso, a progressão dela é diferenciada. Como assim, né? Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça, não ter cometido o crime contra o filho, ter cumprido ao menos 1/8 da pena. Então é uma exceção, né? Uma coisa é a prisão domiciliar, essa mãe vai ter direito à prisão domiciliar. Além disso, né, ela vai ter direito à progressão de regime. Por que eu falo além disso? Porque para ela ter esse direito à progressão de regime aqui, né, se não foi violência e não foi contra o filho, ela tem direito à prisão domiciliar, tá? Então, tem que ter cumprido 1/8 da pena, ser primária, não ter integrado a organização criminosa, né, são os requisitos para que essa mulher ela tenha uma progressão de regime facilitada, que é de 1/8 da pena. A gente não falou ainda de falta grave, a gente vai falar depois, mas a falta grave, né, ela dá 1 ano de mau comportamento do sujeito. Então, se o cara comete uma falta grave, ele já verá na frente. Mas, por exemplo, utilizar celular, por exemplo, se ele for pego com o celular ou preso, neste caso ele vai ter, né, 1 ano de prazo para poder progredir de regime, tá? A gente falar mais para frente, quando a gente falar de falta grave, né? Algumas súmulas que a gente falou, a prática de falta grave interrompe a progressão, não interrompe pena e indulto, enfim. Mas isso a gente fala quando a gente vai falar mais de falta grave lá na frente, né? A execução provisória e progressão, algumas súmulas também que a gente falou, né? Isso que a gente falou em sala de aula, tá? E agora a gente vai falar da regressão de regime. A regressão de regime, ela é uma... Eu tenho a possibilidade de regressão de regimes também, tá? Então, a regressão de regimes, eu tenho a possibilidade de progredir, de melhorar, mas também o sistema não é bobo, né? O sistema também tem a possibilidade de regressão. Então, se você se comporta bem, você progride. Se você se comporta mal, você pode regredir de regime. Por exemplo, né? O cara tá lá no semiaberto já, ele tava no fechado, teve um bom comportamento, foi pro semiaberto. E aí, do nada, ele dá um soco
né? Ou tenta matar, por exemplo, um outro colega de prisão, né? Ou tenta matar, pior ainda, um guarda que estava ali fazendo, né, o cuidado, o zelo para com ele. Então imagine numa situação dessa, né, que acontece essas questões. Então, pô, o cara praticou um crime doloso, uma tentativa de homicídio, por exemplo. Neste caso, ele vai regredir de regime. Então, para o grego, né, não foi recepcionada pela CF, mas isso aí é uma posição minoritária, né? Algumas jurisprudências também que a gente fala, ó, a impreensão interior de fone de ouvido não pode constituir falta grave, enfim, um chip seria, um celular seria, um fone de ouvido, para o STF não seria entendimento que, né, constituiria falta grave. Então, em algumas questões, o sujeito pode regredir de regime, né? Para a falta disciplinar, né, precisa fazer um PADI, que a gente chama, que é um processo administrativo, né? Tem que ter assegurado o direito à defesa, né, ao advogado e tudo mais, porque às vezes alguém plantou ele, né, toda essa situação para ele, tá? Então, a primeira possibilidade, quando o condenado praticar um crime definido como crime doloso, tá? Então, o cara foi lá tendo uma tentativa de homicídio, um furto, né? Qualquer crime doloso, ou seja, que ele teve vontade de ir lá fazer e fez, tá? Ou tentou fazer, mas desde que tenha dolo, tenha vontade. Segundo, quando o condenado sofrer condenação por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime. Como assim? Às vezes, né, o cara teve uma condenação lá por um furto, por exemplo, e ele está cumprindo, né, um regime aberto. O cara era primário, né, tem um furto lá, e ele está cumprindo em regime aberto, porque a pena dele foi 1 ano, por exemplo, então ele está cumprindo em regime aberto. Acontece que enquanto ele está nesse cumprimento de pena dele do furto, estoura lá uma condenação anterior que ele tem, por exemplo, de um homicídio, por exemplo, de um roubo, de um crime mais grave, né, de uma pena maior. Aí o juiz fala assim, caramba, você está cumprindo a pena por furto, 1 ano só, excelência, no regime aberto. Aí o juiz de execução fala assim, tá bom, amigão, mas lá atrás você não tentou matar um cara? Fala, tentei, então, chegou a tua condenação. Como esse novo crime teu agora é de uma pena de regime fechado, eu não tenho o que fazer, cara, eu tenho que te mandar para o regime fechado, tá? Então, se o condenado sofreu uma condenação por um crime anterior, que aí inicie num outro regime, tá? Então, nesse caso, né, o agente tenha conseguido progressão por cima aberto durante o cumprimento de pena uma condenação por fato praticado lá atrás, anteriormente. Não é um fato novo, é um fato antigo. Na hipótese do primeiro, é um fato novo. Ele está cumprindo a pena e comete um crime. Beleza. Se ele cometeu lá atrás e chega agora à condenação, também inicia aí essa discussão de regressão de regime para com ele. O condenado será em terceira hipótese, o condenado será transferido para o regime aberto se, além das hipóteses nos incisos anteriores, frustrar o fim da execução ou não pagar a multa, tá? Essa é uma questão que não é mais aplicável, porque a multa é considerada dívida de valor, tá? Como funciona a questão de multa? Né? Eu tenho, no direito penal eu não tenho a aplicação de taxas judiciárias, eu não tenho, tá? Isso é lá do civil. No criminal, como funciona? O cara ele é condenado a pagar os dias multas, né? Então é uma multa que ele paga por ter cometido o crime, para pagar o judiciário, né? A maioria das vezes eu não consigo nem receber essa multa, é bem complicado, tá? Por quê, pessoal? Porque geralmente o condenado ele não tem condições financeiras, né? A maioria das vezes que a pessoa é presa, ela vem de um histórico familiar de pobreza, ela vem de um histórico familiar complicado, de pouco estudo, né? E aí, às vezes, alguns ex-internos vão ter oportunidade só na cadeia de poder estudar. Porque fora não é isso que ele teve, né? Não é a educação que ele teve, né? Então, é muito complicada essa situação, tá? Para a gente finalizar, a execução per saltum, ela é vedada, ou seja, o cara não pode progredir per saltum, sair do regime fechado e ir para o regime aberto. Então, tem juiz que na mesma decisão dá assim, às vezes passa muito tempo, né? E aí o juiz coloca lá assim, passo ele para o regime semiaberto, ponto, aí explica lá e depois no final fala, como já deu o prazo do regime aberto, também já transfere ele para o regime aberto, ficar fazendo a mesma decisão, né? Só que o STJ é contra. A regressão per saltum pode, né? Para finalizar,
não é a questão das mulheres, né? Tem que ter um presídio específico para elas, obviamente, não posso colocar na mesma cela. E a grande discussão aqui é a questão dos transexuais, né? Hoje o transexual, caso ele se identifique como gênero de sexo feminino, ele vai para o presídio feminino também, tá? Existiam muitas situações anteriores, e aí tem algumas reportagens do Drauzio Varela, né? Ele fez umas reportagens bem legais com alguns transexuais, né? E muitos eram estuprados dentro das penitenciárias. É uma situação bem delicada que eles viviam. Então, nesse contexto, por conta dessas situações que aconteciam, né, houve essa mudança, né, administrativa mesmo das penitenciárias para poder, né, dar ali o direito daquela mulher que se vê como mulher cumprir lá a sua pena no presídio que ela se vê como, né, o seu gênero. Dos direitos dos presos, né? A gente vai falar um pouquinho dos direitos dos presos, permissão de saída e de saída temporária. Vamos falar inclusive das mudanças que nós tivemos este ano na legislação sobre isso. O direito do preso, né? Primeira questão, visita íntima, embora não exista uma previsão legal, né? Existe alguns direitos do preso lá no artigo 41, né? Leitura, né? Trabalho, assistência religiosa, né? Vários direitos, né? que o sujeito tem. Dentre eles, né? Nós temos um direito bem interessante do sujeito, que é a autorização de saída. São duas. Primeiro, a permissão de saída, e segundo, a saída temporária. A permissão de saída decorre PS, né? Começa com P e com S. Então isso a gente chama de pronto-socorro. Imagina a situação. O cara infarta dentro da penitenciária. Eu preciso tirar o cara de lá e levar para um médico, pô. O cara tá lá, começa a passar mal na penitenciária, começa a ter convulsão. Eu preciso levar o cara para o médico. Algumas penitenciárias, por exemplo a PED, tem médico. Só que o médico não fica 24 horas. O médico vai, todo dia tem um médico, mas o cara chega de manhã, vai embora tarde. Então, na permissão de saída, né, eu não tenho uma chance de... Imagina, o cara tá lá infartando, o cara tá convulsionando lá. Aí eu falo assim, pera aí, amigão, que eu tenho que pedir autorização pro juiz para te tirar daqui. Não dá tempo, gente. Não dá tempo de mandar para o MP. Não dá tempo de mandar para o juiz. Não dá tempo. Nestes casos, o próprio diretor tem que ter, né, a autonomia de tirar o cara lá de dentro e levar para um hospital. De tirar o cara lá de dentro e levar para um tratamento lá fora urgente que o cara precisa, tá? Então, nas hipóteses de falecimento ou doença grave, tá, ou de um tratamento médico, o próprio diretor do estabelecimento, né, pode, né, no momento ali, autorizar que o sujeito saia, tá? O pai do cara morreu, a mãe do interno morreu. Neste caso, né, nós pegamos uma escolta, né? Tá aqui, ó, por escolta. Então eu pego uma escolta, pego esse cara, levo até no hospital, levo até às vezes na Pax, né, no momento do velório, para que ali o cara se despeça, né? Caso no hospital, pego a escolta, levo para o UPA aqui em Dourados, por exemplo. Então eu faço esse tratamento mediante escolta. Quem autoriza é o diretor do estabelecimento. Se ele não conceder, eu posso pedir para o juiz. Mas geralmente não dá tempo, porque, por exemplo, um falecimento, a mãe do cara morreu. Até ver a questão de velório e tudo mais, pô, já vai algumas horas, né? Não tem como eu ficar 3 dias velando a pessoa, 4, 5 dias. Geralmente é um dia, no máximo 2, né? Então, nesses casos, né, se acontecer numa madrugada, por exemplo, né? Até ir lá conversar, então demora, não é de um dia, não é assim de uma hora para outra, né? Então são algumas horas que eu tenho, no máximo 1, 2 dias. Então, nesse caso, né, o próprio diretor do estabelecimento tem que autorizar. Se ele não conceder, né, aí é só mediante escolta. Aqui em Dourados, estava tendo um problema quanto a isso. Por quê? Não tinha escolta. Porque para fazer escolta, por exemplo, dos presos aqui da PED, eu preciso de 2 veículos da polícia. Né? Um com um preso e um dando escolta atrás. Porque às vezes pode ser um resgate,
Às vezes pode ter, sabe, pode ter algum problema. Então, não é só o carro do preso, eu preciso do carro carregando o preso e de um atrás, né? Porque eles chamam isso de escolta de alta periculosidade. E aí nunca tem, no plantão é só um carro de escolta, nunca tem dois, né? E aí o que acontece? Nesses casos, o que faz, né? Aí pede para a Pax, antes de levar para o velório ou antes de levar para enterrar, pega o carro da Pax, coloca o caixão. O carro da Pax entra dentro da penitenciária, né? Óbvio que você pede autorização para o diretor, todo o acompanhamento lá. O carro entra dentro da penitenciária, faz ali, dá 5, 10 minutos ali para o cara ver a mãe, ver o pai, se despedir, e aí depois o carro vai embora, tá? Essa é a permissão de saída, PS pronto-socorro, tá? Saída temporária, isso aqui que está no material eu ainda não consegui atualizar porque teve a mudança agora, desse ano, tá? Mas eu vou abrir aqui uma reportagem que explica certinho. A saída temporária ela é diferente da permissão de saída, por quê? Aqui na permissão de saída qualquer um pode. Se o cara tá no fechado infartar, ele vai. Se tá no semi-aberto, vai. Se é preso provisório, vai. Tem que levar o cara para o hospital. Tem que levar o cara para se despedir do pai e da mãe que morreu. A saída temporária é aquela saidinha de Dia dos Pais, Dia das Mães, etc e tal que tem, tá? Na saída temporária, o preso fechado, ele não tem direito à saída temporária. Só o preso no regime semi-aberto. Quem concede é o juiz da execução. O sujeito sai sem escolta. Então, Dia dos Pais, velho, que é domingo, o cara sai na sexta, não precisa voltar para o semiaberto, volta só na segunda, só na terça, tá? Essa é a ideia da saída temporária. Visita familiar, curso, escola, atividade, a gente já vai falar que isso aqui mudou, tá? E a possibilidade de monitoramento é excepcional. Sob regra, o juiz não dá, tá? Condições, o cara tem que ter bom comportamento, cumprir uma parte da pena, 1/6 primário, 1/4 se reincidente. Até 7 dias no ano e até 4 vezes no ano. Por que 7 dias, gente? Porque às vezes a família do cara não é da cidade do presídio. O cara preso em Dourados, mas a família é de Nova Andradina, sei lá, de uma outra cidade. Então o cara tem que pegar um ônibus para ir lá ver a família, pô. Tá? Professor, o que mudou? Eu abri uma reportagem aqui do Conjur, né? Que foi agora a mudança, em junho, julho desse ano, nós tivemos essa mudança da saída temporária. Nós não acabou a saída temporária. A ideia é que a saída temporária ela foi restringida, tá? Como assim? Nós tivemos algumas revogações do artigo 122 da LEP, né? Que a execução penal, a saída temporária a partir de agora, ela não deveria, né, ser. Ela não deveria ser. Aqui, ó, antes tinha visita à família, participação em atividades para convívio social, ausência de vigilância, pá. Hoje, a ideia é que a saída temporária ela só sirva para curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau na comarca do juízo. Então, o cara sai do presídio, vai frequentar um curso, por exemplo, fim de semana, e aí, depois desse curso, ele voltaria, né, para cumprir ali a sua pena normalmente, tá? Ocorre que, aqui, ó, quando se tratar de esse é 2024 que houve a mudança, ó, o tempo de saída somente será necessário para o cumprimento das atividades discentes. Então, a ideia, teve essa restrição dessa lei de 2024, né, que restringiu, a lei 14.000 alguma coisa, né? Então, nos casos de saída temporária, né, houve essa mudança, né, para que na saída temporária não pudesse mais sair em Dia dos Pais, sair em Dia das Mães, etc e tal. Ocorre que essa lei ela é muito criticada, muito criticada, porque a ideia do sistema progressivo se eu pego os números, né, por exemplo, mais de 90% dos presos, eles voltam. Porque todo mundo faz, o pessoal sai dos pais e não volta mais. Os dados são mais de 90% dos presos voltam. 10% não volta, mas aí é complicado, porque o cara chega em casa, vê a esposa passando necessidade, os filhos passando necessidade,
cara fala, velho, a maioria, né, alguns, ó, voltam a cometer crime? Voltam. Mas muitos falam assim, cara, eu já, em inúmeras situações que eu já acompanhei, o cara tá trabalhando, pô, batendo laje, batendo massa para ganhar dinheiro ali para a família e quebra o regime, tá? Então, essas situações acabam sendo um pouquinho complexas ali. Então, nós temos essa mudança de lei, né, que, honestamente, não vem sendo praticada, tá? Os juízes, na prática, estão mantendo a saída temporária do mesmo jeito, entendendo que a lei é inconstitucional, tá? O Ministério Público tá puto, por quê? Mudou a lei, mas os juízes de primeiro grau não vêm cumprindo, tá? Não vem. Dia dos Pais, Dia das Mães estão pedindo e o juiz está dando, tá? Mas enfim, mudou a legislação bom saber, né, que mudou a legislação e tudo mais, tá? Monitoramento eletrônico a ser determinado pelo juiz, tá? Então, só para a gente finalizar aqui, uma coisa que eles gostam de cobrar é a diferença de permissão de saída e saída temporária, tá? Então você tem que saber a diferença de permissão de saída e saída temporária. A permissão de saída, pronto-socorro. Saída temporária é aquela saidinha Dia dos Pais, Dia das Mães. Hoje a lei fala que não é mais Dia dos Pais, é só para curso profissionalizante. Mas, na prática, os juízes ainda estão aplicando a lei antiga. Por quê? Porque entendem que a lei é inconstitucional. E na minha visão, realmente é um absurdo essa lei, tá? Mas a ideia é sempre punir mais, como se isso fosse resolver o problema carcerário do Brasil ou a problematização de crimes aqui no Brasil. Monitoramento eletrônico. O monitoramento eletrônico é aquela famosa tornozeleira eletrônica, né, que a gente conhece, né? Em algumas hipóteses, né, o juiz pode colocar o monitoramento eletrônico do sujeito, principalmente no regime aberto, tá? O cara tá no semi-aberto, dá o prazo do regime aberto, eu não tenho um lugar para esse cara dormir. O que eu faço? Eu dou o monitoramento eletrônico para ele e falo, ó, amigão, é o seguinte, faz o seguinte, utiliza a tornozeleira eletrônica, né, durante o seu tempo em regime aberto, que eu não tenho onde colocar você para dormir, velho. E aí você vai dormir em casa, se você sair da tua casa à noite eu vou saber, tá? Então nesses casos é possível que o juiz arbitre a tornozeleira eletrônica para o sujeito, tá? O descumprimento de qualquer dos deveres do preso poderá gerar, depois de ouvido MP a defesa, né, regressão de regime, revogação de autorização temporária, revogação de prisão domiciliar, advertência por escrito. Pô, dependendo da situação, pô, a mãe do cara morreu, o pai do cara morreu, ele saiu da casa e foi pro velório. Depois ele justifica, ele fala, ó, doutor, né, aconteceu uma coisa, o juiz pode entender e só advertir ele, né? Ou o juiz, né, caso... por que você arrancou a tornozeleira? Porque eu queria umas férias. O juiz, mas não tem férias, cara. Você está cumprindo pena ainda, amigão. Então, nesse caso, o juiz pode regredir de regime, revogar a saída temporária se ele tiver, né? Ou uma revogação de prisão domiciliar, tá? Já finalizando aqui quase o dia dos presos, vamos falar um pouquinho do trabalho e da remissão de pena. Né? O trabalho do preso é uma forma viável de proporcionar a ressocialização. Aqui na PED, por exemplo, hoje eu fui lá na PED, né? Hoje é dia dos professores, mas não é dia do advogado, então tem que trabalhar do mesmo jeito. Hoje é dia, fui lá na PED, né? E lá tem vários trabalhos que os presos exercem. Lá eu tenho serralheria, por exemplo, então, pô, quebrou um negócio lá, os próprios, tem serralheiro lá dentro, cara, e bom, o serralheiro vai lá, tem uma serralheria da própria PED, que eles arrumam lá as coisas quebradas que tem. Uma segunda questão, nós temos lá o trabalho da bola também. Muitos não sabem, mas a bola que é utilizada na Série B do Campeonato Brasileiro é feita aqui em Dourados, na PED. Né? Hoje, inclusive, o diretor me falou. Eu falei, cara, pode ser que uma das bolas da Série B sejam produzidas aqui em Dourados. Hoje eu conversei com o Rangel lá e ele falou, Pedro, não pode ser. Não tem nenhum lugar do Brasil que produza essa bola. E essa bola é utilizada na Série B do Campeonato Brasileiro. Então a bola que joga na Série B do Campeonato Brasileiro, né, e que vai para o Brasil todo é produzida na PED aqui. Tá? Eu não sabia. Eu sabia que era produzida, mas não sabia que era só aqui. Eu descobri hoje que era só aqui na PED. Tá? Então nesses casos, aqui nós temos o trabalho da bola também.
cara, nós temos um trabalho também aqui, eu recebi um convite agora, hoje. Eu recebi um convite porque vai ter uma feira de artesanato no Shopping Avenida Center, né? E o diretor me fez o convite, né, para divulgar nas faculdades e tudo mais, tá? Tem um trabalho de artesanato lá também, né? Enfim, tem vários trabalhos lá dentro. Quem limpa lá os corredores está trabalhando. Tem gente que trabalha na cozinha para fazer comida, para fazer café. Então, lá tem café na sala da OAB, lá você vai na sala da OAB, tem um cafezinho, o advogado tá lá atendendo o preço, tomar um café, tomar uma água, tem que ter lá. Então, nestas circunstâncias, né, eu tenho ali todo possibilidades, né, do sujeito cumprir a pena dele ali trabalhando. Por quê, professor? Porque às vezes o cara, a função do cara sempre foi roubar, sempre foi traficar, o cara nunca aprendeu a trabalhar, ele não tem uma profissão. Neste caso, ele pode aprender uma profissão lá dentro, né? Teve uma vez, hoje eu acho que não tem mais, mas teve uma vez lá, é porque ela é meio sazonal, dura um tempo, depois para, dura um tempo, depois para. Curso de costura. E os próprios internos lá, até hoje funcionam. Então, assim, eles dão um curso de costura lá para 50 internos. Aí, conforme eles vão saindo, quando sobra 5 internos só, que não está dando mais conta do trabalho, aí o Senai vai lá e dá mais um curso para 50 internos. E aí, por quê? Porque são os próprios internos que fazem as roupas dele, né? Eles ganham lá de doação, né? Não sei se o Estado compra ou é doação, acho que é doação. Mas eles ganham o tecido e os próprios internos é que fazem as roupas lá dentro, né? Então tem tudo isso, o trabalho, né? Edifica o homem, né? Já fala lá a frase. Então é importante que os presos, né, trabalhem. No regime fechado, ele pode trabalhar? Ele pode trabalhar interno, essa é a regra. Ele pode trabalhar externo? Até pode, mas é a exceção. Como que funciona? Eu tenho lá um artigo da LEP que explica isso. O limite máximo é de 10% de empregados na obra. Caberá ao órgão de administração, à entidade empreiteira, a prestação do serviço, né? Depende de consentimento expresso. Quando o preso pode trabalhar? Um trabalho externo em serviço de obras públicas, realizada por órgãos da administração direta ou indireta. Então, por exemplo, a prefeitura, o Estado quer reformar, né, uma escola, por exemplo, quer reformar um prédio. Tem internos que são pedreiros, que são eletricistas, são tudo lá dentro. Nesses casos, o que eu faço? Né, eu pego esses internos, né, e como que eu posso dizer? E eu utilizo daquela mão de obra numa obra pública. A ideia é o seguinte, tem um documentário na Netflix que chama Emenda, deixa eu achar aqui, Netflix, Emenda 13, 13ª emenda, você vê que não era 13, 13ª emenda, que explica um pouquinho a questão prisional nos Estados Unidos, né? Na década de 70, 80, explica certinho o documentário, mas existiam fábricas construídas do lado da prisão. Por quê? Porque é uma mão de obra barata, velho. E aí existe toda uma crítica a respeito dessa utilização do trabalho do preso. Por quê? Nos Estados Unidos, o que começou a acontecer? O pessoal falou assim, velho, no Brasil, né, e na maioria dos países, no Brasil você não paga um salário mínimo pro preso, você paga 3/4 do salário mínimo, chama pecúlio. Pô, se eu não preciso pagar férias pra esse cara, se eu não preciso pagar, eu não pago nem um salário mínimo, pago 3/4 do salário mínimo. Esse cara, ele tem que trabalhar igual um cavalo, porque senão, né, ele tem todo um monte de guarda ali olhando ele. Então, é bom pra caramba eu fazer uma empresa do lado penitenciário, pô. É maravilhoso. Então começou-se até essa ideia, né? E aí, começaram a aumentar, o Estado começou a aumentar a quantidade de presos, né? Então qualquer fato virava crime para que tivesse trabalhadores para essa empresa. Então virou uma questão sistemática complicada, né? Isso lá nos Estados Unidos. Por isso que a lei, ela proíbe, né, que esses internos trabalhem em obras públicas, porque senão seria bom para o Estado ter gente presa para trabalhar nas obras dele, percebe? Então por isso
que hoje existe essa restrição de trabalho dos internos, tá? Só pode trabalhar externo em obra pública desde que o limite é de 10% dos empregados da obra, tá? Cara, praticamente não acontece. O que acontece é o seguinte, dentro da penitenciária, cara, 20, 30% dos presos trabalham. Porque tudo, quando você vai lá dentro, né, quem já fez isso na pele sabe, tudo lá dentro são os próprios internos que fazem. A comida, quebrou um negócio, é o interno que faz, não sei o que, é o interno que faz, tudo é o interno que faz lá dentro. Né? Porque lá eu tenho cozinheiro, lá eu tenho eletricista, lá eu tenho serralheiro, lá eu tenho todas as profissões, advogado, tenho lá dentro, tenho médico que está preso lá dentro, tenho profissional de educação física lá dentro, né? Óbvio que a maioria não teve estudo, a maioria sofre uma condição complexa, né? Mas alguns que estão lá dentro exercem boas profissões e podem trabalhar lá dentro, né? Auxiliando ali, gerando o sistema. Neste caso, né, do regime fechado, né, o sujeito pode trabalhar lá dentro. O que acontece às vezes é o seguinte, fora da PED cresce mato ali, tá? Então, é muito comum, não é muito comum, às vezes a gente vai lá e o que acontece? Eu preciso de alguns presos para cortar o mato ali na frente, Tem jardinzinho ali na frente da PED, eu preciso de alguém para cuidar do jardim. Então, preciso de 2, 3 internos, 5, 10, para limpar ali fora. Como que funciona, né? A questão funciona o seguinte, é um trabalho externo, é fora da penitenciária, mas continua um trabalho interno. Como que funciona? Tenho lá a penitenciária e fora ali, na entrada da penitenciária mesmo. Gente, igual na entrada da Anhanguera. Na frente da Anhanguera não tem ali grama? É dentro da Anhanguera? Não é fora. Mas, é como se fosse dentro. Então, nesses casos, né, de ter que limpar ali a grama fora da Anhanguera, imagina, é a mesma coisa da penitenciária. Eu pego esses presos, coloco para o lado de fora, só que a todo momento, né, a gente chega lá, é bem engraçado porque às vezes você chega lá, tem um guarda sentado num toco na sombra tomando tereré e os presos estão lá limpando, né, em volta ali da penitenciária, né? Então cuidando dos jardins que tem ali na frente, né, cortando o mato, né? Então é um trabalho externo, é fora da penitenciária, mas não é considerado um trabalho externo, porque é na frente ali dos muros, né? Não é nada assim, nossa, vai ter que sair da penitenciária, não, tá? No regime semiaberto é admitido o trabalho externo e a frequência de cursos profissionalizantes, etc e tal. No semiaberto, o que acontece muito, tá? Existem empresas conveniadas, né, que pegam esses trabalhadores do semiaberto. Gente, construção civil, algumas empresas, por exemplo, JBS, tem profissões, né, que às vezes você conhece um outro que já trabalhou, mas, por exemplo, desossa de carne, desossa de frango. Gente, não é fácil arrumar trabalhador para isso. É um trabalho manual extremamente complexo. Complexo mesmo de fazer. Então, nesses casos, é difícil às vezes você achar pessoas para trabalhar. E aí eles fazem um convênio com o pessoal do semiaberto, né? Para o pessoal do semiaberto iniciar, né? Começar a trabalhar lá. Então, o cara inicia no semiaberto, né? O ônibus passa, pega o cara e tudo mais, tá? Para trabalhar nessas empresas conveniadas. Terminou o trabalho, né? O cara se apresenta lá no regime semiaberto, tá? A ideia do semiaberto, na verdade, era ter uma chácara, uma fazenda, né? Isso pela LEP, né? E lá o cara ser um ambiente mais aberto, né? Que o cara vai trabalhar, né? Enfim. Na prática, como funciona? O cara dorme lá na PED de manhã. Fala, ó, que hora que você trabalha? 6 horas. Então, beleza, 5 horas sai daqui, pega o ônibus e vai. Aí o cara vai, trabalha. Tem uma empresa de couro aqui em Dourados também, que pega bastante interno semiaberto. Muitas padarias também, tá? Padaria aqui em Dourados pega muito interno. Por quê? Porque dentro da PED tem uma padaria que eles vendem. Cara, às vezes você compra... uma vez nós fomos lá visitar, cara, tinha acabado de sair uma broa de milho. Puta que pariu, eu nem gosto de broa de milho. Mas uma broa de milho, a gente entrou na cozinha, um cheiro maravilhoso, cara, maravilhoso. Com uma goiabada em cima. Puta, que delícia, velho. E aí, os alunos ficaram enchendo o saco do diretor. Na época não era o Rangel, era o outro, não era o Joel.
Eu não lembro o nome do diretor. Dos Santos. Era o dos Santos, diretor. E aí ele falou pro interno, acho que foi a primeira vez que fui na PED, que eu levei os alunos, né? E aí ele falou pro cara, pega umas broas de milho quando sair. Aí a gente continuou na visita, e aí o interno foi lá, né, pedido do diretor, ele levou umas broas de milho. A gente morrendo de fome, que era quase no almoço, cara. Foi bem legal aquele dia também. E aí lá tem uma padaria, então o pessoal sai lá de dentro já fazendo as coisas. Tira o cara de lá e bota para trabalhar daqui da rua. Não muda nada, tá? Então muitas empresas pegam o pessoal de regime semiaberto. Podendo ser externo. Pode trabalhar dentro? Pode, tá? Inclusive aqui no Semiaberto Dourados, faz muitos anos que eu não vou lá para fazer essa visita. Na verdade, eu nunca fiz a visita do Semiaberto com os alunos. Eu fui lá uma vez, quando eu trabalhava no MP, né, eu era estagiário na graduação, faz uns 8 anos isso. Quase 10, deve fazer uns 8, 10 anos. E aí eu fui lá com o Ministério Público na época e eu conheci, tinha uma horta gigantesca, linda lá, e hoje eu não sei como tá mais, porque lá é muito pequeno. Para você ir com os alunos lá, não tem muita coisa para ver, né? Então, diferente da PED, que é bem maior, bem grande, então tem mais coisas para ver lá, né? Bem, é isso. Do regime aberto, né? Aí o trabalho é sempre externo. No regime aberto o cara vai lá dormir, cara. Então durante o dia ele trabalha, frequenta curso, etc. Fora do estabelecimento e sem vigilância. Durante a noite ele vai lá na casa do albergado dormir. E lembrando, né, que no Brasil, né, em regra eu não tenho casa do albergado. Algumas cidades só eu tenho, né? A ideia, gente, é o seguinte: regime fechado é fechado. É punição mesmo, né? Pô, o cara errou, vai ficar punido lá, vai ficar preso. Regime semi-aberto, né? O cara ele tem uma certa liberdade. Então o que eu faço no regime semi-aberto? Ele vai para o trabalho externo ou trabalho interno, mas ele fica ali ainda sobre uma vigia, né? Ainda sobre os cuidados do pessoal do semi-aberto, tá? E no regime aberto, né? Aí sim o sujeito ele só vai para dormir. Então a ideia era, eu tenho uma casa do albergado, né? Ele só vai lá dormir. Durante o dia ele vai trabalhar, se ele trabalha só de manhã, ele pode ficar tarde em casa. O compromisso dele é 6, 7 horas da manhã ele sai da casa, 8 horas, 7 horas da noite ele entra. Então ele entra às 7 horas da noite, toma um banho ali, fica ali, geralmente tem palestra, né? A gente tem um projeto da psicologia que atende as internas, isso aqui no semiaberto feminino. Os acadêmicos de psicologia vão lá atender os internos. Tem vários projetos legais. A gente faz uns projetos desses no semiaberto feminino, né? A ideia é que fosse assim, mas na prática não tem, né? A maioria das cidades não tem casa do albergado, né? Não tem, tá? Beleza, é isso, tá? O regime semiaberto, aí a ideia é o cara tem uma restrição maior, então a ideia era, o ônibus passa, pega ele e leva ele para trabalhar na JBS. O ônibus pega, volta ele de volta para o semiaberto, né? É mais restrito do que o regime aberto, tá? Uma outra questão do cumprimento de um sexto de pena para ter direito ao trabalho de espécie de fechado e aberto vale para as 3 espécies de regime? Não, tá? Um sexto de pena de trabalho de pena somente aos condenados que se encontrarem em regime fechado, tá? O trabalho externo é admissível somente aos apenados que estejam no regime semiaberto ou aberto, mesmo que ainda não tenham cumprido um sexto da pena, tá? Na próxima aula a gente vai falar da remissão de pena, que também é um dos direitos do preso, mas nas hipóteses de estudo, né, de leitura, né, as hipóteses o cara estuda, lê, né, trabalha e isso vai fazer a pena dele ser diminuída, tá? A gente vai falar de remissão na próxima aula, né? Vamos falar de detração também, a diferença das duas, limites de cumprimento de pena, anistia, graça e indulto, né? E aí, a pena, não sei se provavelmente não vai dar tempo de falar da pena de multa, né? A pena de multa ela vai ficar aqui pro dia 30,
tá? Aí a gente vai falar da pena de multa no dia 30, como que se dá a multa, como se dá a execução de multa, e vamos falar também que está no outro material a questão de falta grave, tá? Aí no dia 30 a gente fala do outro material que é de falta grave, né? Que eu vou inclusive passar uns slides para vocês, e aí essa é a matéria da nossa prova P2, beleza? Qualquer dúvida na aula aqui do dia 23, que é na semana que vem, né? Vamos ter aula presencial e aí a gente tira as dúvidas, né? E praticamente termina a matéria. No dia 30, né? Na última aula gravada, a gente termina a matéria. Dia 6 a revisão e aí dia 13 é a nossa prova, tá? Beleza? Tchau, pessoal. Bons estudos. Qualquer dúvida pode mandar um WhatsApp ou a gente tira na próxima aula.